Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à parte 3 desse treinamento capacitação em NR12. Meu nome é Gilson Vieira, sou engenheiro de segurança do trabalho. Pessoal, na parte 3 nós vamos estar falando sobre transportadores de materiais, aspectos ergonômicos, riscos adicionais, manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza, sinalização e manuais. Rapidamente sobre aspectos de transporte, né? É importante entender que a NR12 ela delibera sobre particularidades, né, relacionadas a transporte de materiais por meio de esteiras. Então, se na sua unidade você tem aí você faz uso de esteira, então é importante você buscar na NR12 aí os aspectos relacionados a esse assunto, tá? Uma outra coisa importante é os aspectos ergonômicos, né? Então as máquinas elas devem ser previstas para contribuir no aspecto ergonômico, né, da realização da atividade, ou seja, não trazer danos do ponto de vista de saúde, né, do trabalhador, de modo que ele desenvolva aí problemas nas articulações, por uma atividade repetitiva ou por um posicionamento inadequado. Então as máquinas, segundo a NR12, elas devem aí observarem aspectos de ergonomia no seu processo de construção, operação, utilização. Falando de componentes pressurizados, o item 12.7.2 delibera, da própria NR12, que as mangueiras, tubulações e demais componentes pressurizados devem ser localizados ou protegidos, né? Protegidos em função de quê? Em situações aí de ruptura e vazamentos que isso não ocasione acidentes. Então, numa máquina, né, quando ela é construída, o profissional responsável tecnicamente por aquela máquina, ele tem que considerar que no rompimento de uma tubulação pressurizada, por exemplo, que aquele rompimento não venha trazer dano, né, para o trabalhador que está ali operando a máquina ou pessoas que possam estar próximas, né, envolvidas direto ou indiretamente com aquilo que está sendo realizado. Então é importante o projetista, né, o responsável técnico observar esse ponto. Uma outra coisa importante que do ponto de vista de manutenção, é importante nós observarmos, né, que tubulações com fluidos pressurizados, elas posicionadas de uma maneira em que possa vir a romper, né, essa tubulação, isso deve ser observado pelo profissional de manutenção, a qual tem que ali reposicionar essa tubulação de modo garantindo que essa tubulação ela não venha romper. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que deve ser considerado que se houver o rompimento daquela tubulação, tem que existir algo que proteja, de modo que aquele rompimento ali ele não resulte em um acidente, né, para o operador e para as pessoas em volta ou próximos a esse equipamento. Então é importante a gente da manutenção observar esse aspecto das máquinas e pontuar a necessidade de modificações ou observar, né, do ponto de vista de manutenção, as proteções se estão devidamente fixadas, posicionadas, para que a máquina ali funcione de maneira conforme ao que delibera a NR12, tá? E o item 12.7.4 delibera que as máquinas devem possuir dispositivos aí destinados a garantir a pressão máxima de trabalho admissível nos circuitos e que não possa ser excedido essa pressão, e quedas de pressão progressivas ou bruscas e perdas de vácuo não possam gerar perigo, né? Então, por exemplo, um reservatório, você tem um sistema de compressor que está ali comprimindo o ar no reservatório, com certeza esse reservatório tem que ter o quê? Uma válvula de alívio. Para quê? Para que se houver aí uma situação em que o sistema
de controle de pressão máxima venha a falhar, uma válvula de alívio ali, ela seja acionada em determinada, quando a pressão atingir um determinado patamar, para que aquele reservatório ali, ele não tenha internamente uma pressão que ele não consiga suportar, né? E venha, por exemplo, a explodir o reservatório. Então, essas válvulas são muito importantes, essas válvulas devem ser inspecionadas, calibradas, né, periodicamente, em conformidade com os planos de manutenção estabelecidos aí pelo fabricante da válvula, pelo fabricante do equipamento, tá? Então, se você trabalha com algum equipamento que tem algum reservatório e nesse reservatório está sendo pressurizado, obrigatoriamente deve existir aí uma válvula de alívio, tá bom? Para que esse equipamento fique em conformidade com os requisitos da NR12. Pessoal, vamos falar agora de riscos adicionais. Olha só, item A aqui, substâncias perigosas que apresentem riscos por meio de inalação, ingestão ou contato com a pele, óleos ou mucosas. Né, gente, olha só, nós falamos bastante sobre máquinas e equipamentos, né, mas dependendo da máquina e do equipamento que o trabalhador está operando, ele faz uso também de alguns produtos químicos, né? E esses produtos químicos aí, eles podem ser perigosos do ponto de vista de inalação, ingestão, contato, né? E é importante nós buscarmos essas informações num documento chamado FISCP, Ficha de Informação sobre Produtos Químicos. Então, olha só, todo fabricante de um produto químico ele é obrigado a emitir esse documento que vai trazer informações do quanto esse produto é prejudicial ao ser humano e também informações da forma que esse produto deve ser manipulado sem trazer nenhum dano, né, para o ser humano. Quais são os EPIs que devem ser utilizados e informações do tipo até de primeiros socorros também, se algum acidente referente a esse produto vir a acontecer, do tipo se houver a ingestão, a inalação, né, o contato com a pele. Então essa ficha, essa FISP, ela traz informações de quais os procedimentos que devem ser adotados, tá? Riscos adicionais têm a ver com situações que vão além da máquina. Você tem os riscos relacionados à própria operação de máquina, da máquina, né? Polias que estão ali em movimento ou peças que se movimentam. Isso aí tem um risco específico relacionado à máquina. Mas tem os riscos adicionais que estão relacionados aos produtos que essa máquina utiliza, os produtos que o trabalhador vai utilizar no seu dia a dia de trabalho, né? E também outra situação é o ruído, né? O ruído dessa máquina, o ruído de máquinas próximas à máquina que o trabalhador está operando. Então são situações que precisam ser observadas. Se próximo a essa máquina tem uma fonte de calor, também pode ser um risco adicional e de modo que se o trabalhador encostar nessa fonte de calor, ali ele vai sofrer um acidente. Então é um risco adicional que tem que ser considerado. Então radiações têm que ser consideradas, vibrações têm que ser consideradas como risco adicional, ruído, calor, combustíveis, né, inflamáveis, explosivos e substâncias que reagem perigosamente. Isso tem que ser considerado do ponto de vista de risco adicional. Superfícies aquecidas, acessíveis que apresentem risco de queimadura causadas pelo contato com a pele. Então, são riscos adicionais à operação da máquina que tem que ser observado ali pelo trabalhador ou que tem que ser observado por todas as pessoas que estão ali envolvidas de forma direta e indireta